Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já faz um tempinho que eu não faço vídeos, aqui pro canal, mas pretendo agora esse ano, esse ano de 2024, inclusive desejar um bom ano para todos, um ano de paz, de muita fé, muita sabedoria para todos, amém? E coragem para enfrentar os desafios aí da nossa vida, desafios que vêm por aí na igreja também, e na medida do possível tentar também fazer a minha contribuição para ajudar no que for possível aí, para falar sobre Deus, falar sobre a doutrina da igreja, denunciar as coisas erradas que estão acontecendo na igreja, tentar fazer a minha pequena contribuição, tá certo? E hoje eu vou falar aqui de um assunto que tem aparecido muito aí na mídia, estourou, e também não é de hoje, que tem acusações contra o padre Júlio Lancelotti. Isso já faz anos que tem essas acusações de coisas até terríveis aí, que não dá nem para falar muito aqui no canal, mas acusações muito sérias contra o padre Júlio Lancelotti. É lógico que a justiça tem que investigar, não estou aqui para acusar ninguém, tá? Porque eu não tenho provas. Ninguém deve acusar e falar que é isso, que é aquilo, até que se prove, tem que ter muitas provas para concretizar, seja quem for. Tá? Muitas pessoas falam, as pessoas que defendem o padre Júlio Lancelotti, muitos vão falar, ele é isso, ele é aquilo, é muito bom e tal. E muitas pessoas vão me criticar, assim como criticam todos que falam alguma coisa do padre Júlio Lancelotti, que ele é um padre que ajuda os moradores de rua e assim por diante. Ok, tá? Não importa a ideologia, tá? Se for um padre conservador, um padre tradicional, se fizer coisa errada, nós também temos que falar. Nós temos também que falar, qualquer um. Não importa quem seja, se está fazendo coisa errada, tem que ser denunciado, tem que ser afastado, seja de algo doutrinário, seja de algo criminal, seja o que for, tem que ser denunciado, tem que ser investigado. Tá? Nessa situação do padre Júlio Lancelotti, eu não sei até que ponto ele está. Eles abriram uma CPI, querem fazer uma CPI, tanto das ONGs, muitos políticos aí se juntando para acusar aí essas ONGs que envolvem a Cracolândia. Eu moro aqui em São Paulo, sei como é a situação do centro de São Paulo, é terrível. Tá? E o padre Júlio Lancelotti, sempre que a gente ouve falar, ele está há muitos anos envolvido com essas ONGs, não sei se são ONGs sérias ou não sei dessa informação, mas sempre está envolvido com a questão dos moradores de rua, as pessoas em situação de rua. Inclusive aqui em São Paulo, a Igreja Católica ajuda muito a questão dos moradores de rua. Tá? Os franciscanos, os franciscanos ajudam para fazer a barba dos moradores de rua, dar comida. Tinha a Toca de Assis ainda existe, ainda tem por aqui em São Paulo. A Fraternidade do Caminho, Missão Belém, muita gente que ajuda os dependentes químicos, ajuda os moradores de rua. Tá? Então nós temos que observar e ver o todo. Eu não concordo com o padre Júlio Lancelotti por sua ideologia. Tá? Ele é esquerdista, ele é a favor aí do comunismo abertamente, e por isso que ele é defendido pela grande mídia, tá? Porque ele está junto, sua ideologia se encaixa com a ideologia da grande mídia, Rede Globo, o presidente Lula e assim por diante estão lá para ampará-lo. Tá? Porque em outra situação, se fosse um padre conservador, esse já teria sido expulso, já teria sido, no mínimo, afastado. Há muito tempo, na verdade, há muitos anos atrás. Mas se tratando de um padre da linha progressista, nós sabemos muito bem que existem 2 pesos e 2 medidas. Não estou aqui acusando ele de nada, mas estou falando, se fosse um padre conservador, já teria sido condenado, mesmo até pela grande mídia. A grande mídia já cuida de condenar ou absolver. A grande mídia faz isso. Quando convém a grande mídia, ele já absolve,
já defende, mas quando é para condenar, eles condenam, mesmo sem provas, mesmo que a pessoa não seja culpada, ele já deixou culpado. Não importa quem seja, independente do que aconteça, se for da ideologia deles, se for da panela, eles dão um jeito aí de encobrir, porque a grande mídia tem poder. E agora que a presidência da República tem um presidente que se encaixa nisso, né? Se encaixa aí nos valores aí da grande mídia, aí está tudo junto e misturado, então os que são deles, eles defendem. Tá? Então essa que é a realidade. Eu não concordo com o padre Júlio Lancelotti na sua questão de ensinar que ele, da parte doutrinária, ele é um liberal, ele não preza pela tradição, né? Inclusive ele muitas vezes desdenha da tradição e assim por diante. Não vou aqui adentrar muito disso, porque muitas pessoas já têm outras opiniões, ele cuida dos moradores de rua, tudo bem, uma coisa muito boa cuidar dos moradores de rua. Tá? Existem acusações aí que vai caber à justiça decidir. Mas nós vemos aí, aqui em São Paulo, quem mora aqui em São Paulo sabe que é uma novela sem fim, a Cracolândia, a criminalidade. E sabemos que quando é um governo de esquerda, aumenta ainda mais a criminalidade. Tá? É só vocês observarem os noticiários, observarem o que vem acontecendo, que a criminalidade tem aumentado. Tá? E a gente não culpa, muitas vezes tem usuários que estão completamente fora de si. E agora eu venho falar sobre a Cracolândia. Muitos políticos, muitas pessoas têm dado sua opinião sobre o que fazer com a Cracolândia. Só que aí vem os direitos humanos e não deixa certas coisas acontecerem. Como, por exemplo, eu vou aqui, minha opinião e a opinião de muita gente que estuda como acabar com a situação terrível que é a Cracolândia. Mas só que é o seguinte, as pessoas, pelo governo, os direitos humanos, eles vão ficar à míngua. Eles esperam que essas pessoas se recuperem, mas se eles não tiverem um tratamento, se eles não tiverem alguém, até mesmo de algo contra a vontade deles, eles não vão sair nunca, né, dessa situação. Pelo menos a grande maioria. Tem alguns que conseguem sair com a ajuda de um ou de outro, da fé ou força de vontade, mas a grande maioria está lá. É só você ir. Eu já fui várias vezes na Cracolândia, há alguns anos atrás. Eu já trabalhei junto com o pessoal da Toca de Assis, no tempo ainda que era o padre Roberto Lettiera, que hoje não está mais, né, que foi afastado, muitas coisas aconteceram. Né? Eu não sei como está agora o padre Roberto, não sei como estão as coisas agora. Há muitos anos que eu não falo com ninguém da Toca de Assis, mas já trabalhei levando a comida, pregando, até ajudando nas pregações, né? Nos lugares, né, da Toca de Assis, onde tinha os abrigos com os moradores de rua. Né? Então é algo assim muito complicado e tem que realmente acolher a todos, não importa. Porque o morador de rua, a pessoa que está em situação de rua, ele não liga, não se importa, que ele quer ser ajudado, aquele que quer ser ajudado. Ele quer ser ajudado, não importa se é um padre, se é um católico, se é um protestante, se é um espírita, um pai de santo, ele quer receber ajuda, quer comer, quer tomar banho. Tá? Então, nesse primeiro momento, é isso. Mas se você é católico, primeiramente, tem que ajudar quem se mete a ajudar as pessoas nessa situação de rua. Primeiramente, tem que ajudar no alimento, para voltar à dignidade daquela pessoa e depois ensinar a doutrina católica, ensinar a fé. Porque para ele, no primeiro momento, ele está lá na miséria, ele está lá desamparado, ele quer um ombro amigo. Só que muitas vezes, muita gente, né, apoia certas coisas, depois que acolhe, depois que traz, não tem uma catequese. Aí a catequese é do mundo, não explica que certas coisas são pecado, né? Esquece a parte espiritual. Tá? Essa é a minha crítica, tá? Sobre questões de padres que têm ideologia como o do padre Júlio Lancelotti. Ajuda de um modo, mas quando chega na parte espiritual, tá? Essa é a minha opinião, posso estar enganado. Tá? Eu não conheço o padre Júlio Lancelotti, mas na questão espiritual, deixa a desejar.
e deixa correr solto, que nada é pecado, que isso não é pecado, que tal coisa não é pecado, pecado é roubar, é isso aí, não sei o quê. Mas não é bem assim, tem que ser ensinado corretamente. Você tem que acolher a todos, seja quem for, uma pessoa em situação de rua. Não é? Jesus andava com as prostitutas, andava com os cobradores de impostos, com os ladrões, com todo tipo de gente, mas ele queria levá-los à conversão. A conversão. Vá e não peques mais. Então essa é a minha crítica para certas pessoas que trabalham nessas áreas. Tá? É um trabalho bonito de ajudar os pobres, ajudar aqueles, mas entra depois na doutrinação política, esquerdista, tal, para tirar, não fala de Deus. Deus é amor e é somente isso, e você pode ser o que você quiser. Cresça e assim por diante. Isso aí eu não concordo. Tem que ensinar Jesus, mostrar Jesus de verdade, que Jesus está na caridade, no amor ao próximo, mas ele fala, vá e não peques mais. E voltando à situação da Cracolândia, pessoas cogitavam que deveria limpar a Cracolândia, prender os traficantes e aqueles que são usuários, levá-los para clínicas de recuperação, nem que fosse à força, porque eles não são mais responsáveis por seus atos. Muitos deles vivem como zumbis e estão ali para destruir a sociedade, perseguir os pais de família, os comerciantes. Quantos e quantos lá na Cracolândia acontece tanta coisa essas pessoas que são usuárias, que estão alucinadas, estão perturbadas por conta da droga, a abstinência assim por diante, e roubam, assaltam, entram em lojas, saqueiam, vão lá no meio do trânsito aqui no centro de São Paulo, começam a quebrar os carros, roubar as pessoas, matam e fazem um monte de coisa errada por conta do vício, por conta da droga. Tá? E ninguém faz nada, porque são vítimas da sociedade. Tá? Esse é o problema. Aí quando vem alguém que fala, vamos varrer essas pessoas e levá-las para ajudá-las, para elas terem um tratamento digno e voltarem a ter dignidade, aí os direitos humanos caem em cima. Tá? Então o modo ideal para acabar com tudo isso, em pouco tempo, em médio prazo, seria fazer isso. Tá? Coisa que já tinha até se cogitado aqui em São Paulo alguns anos atrás, mas foi barrado por conta do tal dos direitos humanos. Mas e os direitos humanos do pai de família que é assaltado, que é o pai de família que vai lá para trabalhar, que abre o seu comércio, que todos os dias é assaltado, né? E assim, aquelas pessoas muitas vezes são vítimas da droga, vítimas do vício, né? Mas essas pessoas têm que ser retiradas da sociedade. Alguns que são traficantes têm que ser presos, punidos, outros com tratamento, tá? Tratamento. Então é algo muito complexo, só que se não tomarem certas atitudes drásticas, enérgicas, tolerância zero, vai continuar na mesma e só piora a situação aqui em São Paulo, né, da violência, das drogas, a Cracolândia só aumenta. A falta de respeito, tanta coisa errada tem acontecido, só aumenta. Então muitas vezes, muitos discursos são hipocrisia. Ok? E voltando lá ao padre Júlio Lancelotti, seja um padre liberal, seja um padre conservador, se está sendo acusado de uma coisa gravíssima, tem que ser investigado, que a justiça virá. Quem não deve, não teme. Ok? Então, seja quem for, porque como eu falo, se fosse um padre conservador já teria sido punido há muito tempo e já teria sido esmagado pela mídia. Mas como é um padre do meio, não estou falando que ele é culpado, não estou falando que ele é culpado, tá? Mas ele, assim como todos, tem que estar à disposição da lei, tá? Para ser investigado. Inclusive vai ser investigado e algumas coisas estão sendo mandadas até para o Vaticano. Tá? Inclusive aqui o vereador Milton Leite, o líder da Câmara dos vereadores aqui de São Paulo. Então vai estar sendo encaminhado essa CPI das ONGs, tudo tem que ser investigado. E não importa, repito,
Se fosse uma pessoa de direita, um tradicional que fosse acusado disso, também teria que ser investigado. Não pode ter dois pesos e duas medidas, tá? Essa é a minha crítica nessa situação, tá certo? Essa é a minha crítica. Porque não pode ter dois pesos e duas medidas, tem que ser algo justo. Algo justo. Se está acontecendo coisas terríveis, barbaridades, acusações terríveis, tem que ser investigado. Amém? Então, isso, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.